Estamos chegando com o Cidade em Pauta, o programa de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de José Bonifácio. Esta semana, nesta quarta-feira, recebendo o vereador Jefferson Luiz e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rafael Nisato. Muito bom dia, Jefferson. Prazer em recebê-lo aqui no Cidade em Pauta nesta quarta-feira. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos ouvem, pela rádio. Bom dia, nosso presidente Rafael, meu grande amigo, ao Serginho aqui na técnica, o Francisco, com toda a sua competência aí nas imagens. É sempre um prazer, prestar esclarecimentos, estar aqui prestando conta do nosso mandato, das atividades da Câmara a toda a população. Bom dia, presidente Rafael. Semana passada não tivemos aí o prazer da sua companhia, mas essa semana de volta para falar um pouquinho de assuntos de interesse da comunidade. Bom dia. Bom dia, Marcos. Um grande prazer, mais uma vez, poder participar do programa Cidade em Pauta, ao lado desse querido amigo Jefferson, ao qual tenho a maior estima, gratidão, um grande companheiro. É um grande prazer participar do programa com o Jefferson. Grande abraço, Sérgio Marques. Grande abraço, meu amigo Francisco. E em nome do Zezão do Café, que está lá no Bar do Rafinha, estender esse cumprimento a todos os ouvintes da Sinal 2 FM. Um grande prazer poder estar aqui mais uma vez. Muito bem, também gostaria de agradecer ao Sérgio Marques, que está aqui comandando a nossa mesa de som, ao Francisco, que também está aí comandando todas as imagens, toda a edição, para você que vai acompanhar também o programa Cidade em Pauta nas redes sociais da Câmara Municipal de José Bonifácio. E como eu fui muito cobrado desde a semana passada, com relação ao boletim epidemiológico, as pessoas às vezes conversam comigo e falam: Marco, passa lá pra gente os dados da situação, como é que está a pandemia aqui em José Bonifácio. Nós não temos muito acesso. Aliás, mandar um abraço para a dona Lourdes, para o seu Luiz lá no Bosque, eles que acompanham toda semana o Cidade em Pauta. Então eu vou passar o boletim epidemiológico para a gente começar o programa de hoje. O boletim de ontem, às 15 horas e 15 minutos. Foram 9.450 notificações, 5.737 casos descartados, 3.668 casos confirmados, 3.512 casos curados, 45 suspeitos, 48 em isolamento domiciliar, 21 internações e 87 mortes até agora com a questão do coronavírus. Esse é o boletim epidemiológico, repito, de ontem, às 15 horas e 15 minutos. Jefferson, com relação à Santa Casa, também tem um trabalho muito importante na questão da enfermaria, internações. Como é que você analisou, desde a última vez que você veio ao programa, a questão da pandemia? Algumas pessoas realmente insistem em achar que a pandemia acabou, Só você dar uma volta domingo ali na Avenida Joaquim Moreira, você vai ver que as pessoas, a maioria das pessoas, claro, tá achando que está tudo bem, que pode voltar a se aglomerar, pode voltar a desrespeitar o isolamento. E com relação à Santa Casa também, como é que você está vendo essa questão? Eu vejo assim, Marco, os casos diminuíram um pouco, aquela gravidade de casos, de falta de leito, ele sim deu uma melhorada, porém a pandemia é nítido que não acabou. Só você perguntar para alguém que passou pelo coronavírus o caos, o comprometimento que essa doença causa na vida das pessoas. Alguns têm muita sorte em passar praticamente assintomáticos, passarem bem pela doença. Outros se comprometem muito. Então a gente precisa se cuidar, é necessário ainda, O governo vem fazendo as flexibilizações de horário de comércio, das possibilidades em retornar algumas atividades, porém é o uso da máscara, o álcool em gel, evitar lugares muito fechados, Então assim, existem os protocolos e não são protocolos difíceis de ser cumpridos. Então, eu acho que a palavra do momento agora é respeito a essas medidas sanitárias para que a gente não retorne para trás, para que não volte a fechar de novo, não volte a ter mais prejuízos, Quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas, empresas deixaram de existir. Então é necessário respeito, porque hoje nós temos uma vaga de UTI hoje mais disponível, a Santa Casa não está tendo problema com transferência, os casos acabaram diminuindo um pouco, mas isso, para se voltar uma possível terceira onda, também não é difícil, Porque a contaminação, o vírus se espalha muito rápido. Então acho que a gente tem que respeitar, Fica aí o pedido e também lembrar que agora a gente também vai conviver com a dengue. Nós já temos diversas pessoas em Bonifácio que estão com coronavírus e com dengue.
né? Então, é isso, a gente vem percebendo. Amenizou os casos do coronavírus, mas está subindo a curva da dengue. Então, é também um outro tipo de cuidado que nós temos que ter. Muito bem. Presidente, a sua visão com relação a isso, o senhor que é comerciante, tem aí, teve toda essa questão da flexibilização, o governo liberou, flexibilizou os horários, as pessoas, algumas entendem que por ter flexibilizado já liberou geral, e no seu comércio ali, andando no comércio, como eu sei que o senhor anda bastante, observa, como é que o senhor está vendo isso? Eu acho que o grande erro é achar que está tudo certo, que tudo melhorou. Realmente está melhorando. Só que a gente não pode esquecer que ainda está morrendo mais de 2.000 pessoas todos os dias. Então a onda ela ainda é uma onda alta, né? Não está aquela onda gigante que estava o mês passado, mas ela continua, ao meu ver, ela continua alta. Eu entendo que o Jefferson colocou muito bem que os cuidados é extremamente necessário. Eu entendo que o comércio ele precisa trabalhar. Eu acho que o comércio não é o causador das grandes ondas de infecção, ainda mais vendo a forma que o comércio nosso trabalha, tá fazendo tudo certinho, só pode entrar com máscara, tá tendo álcool em gel, tá tendo distanciamento mesmo, porque o nosso comércio é um bom comércio, mas não é um comércio que vive lotado, cheio de gente. Tirando o Dia das Mães, que graças a Deus para o comércio foi muito bom, tinha bastante gente na rua e foi um acalento aí para os comerciantes. Os outros dias são dias normais, com poucas pessoas, e eu entendo que os nossos comerciantes estão sendo bastante responsáveis. Então não entendo que a grande disseminação e o contágio vem do comércio. Vem sim das festinhas aos finais de semana, onde a gente acaba tomando uma cervejinha a mais, acaba esquecendo de tomar os cuidados necessários, e aí corre-se o risco, se a gente não entender que a doença ainda é séria, que ela continua, que não vacinou, não deu a imunização de rebanho, como a gente diz, realmente corre-se o risco dessa terceira onda, ainda sem ter acabado a segunda, né, Jefferson? Que ainda está bastante alta. Mas o que a gente espera é que se possa vacinar o mais rápido possível, que o grande alento vai ser a vacina. A gente espera que o governo trabalhe bastante em cima da vacina e que nós, como o Jefferson disse, nos conscientizamos que os cuidados são necessários. O uso do álcool em gel, a máscara, distanciar no momento que puder, evitar festas com grandes aglomerações. Eu acho que não é o momento. Dá para esperar mais um pouquinho. Quem esperou todo esse tempo, eu acho que esperar mais um pouquinho não vai fazer muita diferença. Lógico que todos nós estamos loucos para abraçar, estamos loucos para ir no futebol, estamos loucos para voltar ao normal, mas para quem esperou até agora e sofreu tanto, né, nesse ano, do ano passado para esse ano, acredito que mais um pouquinho de esforço, até o final do ano a gente passa por isso e a gente começa uma nova etapa para 2022, se Deus quiser. Muito bem, por falar em vacina, deixa eu passar para a população também o cronograma de vacinação que a Prefeitura e a Câmara divulgaram. Ontem, dia 11, nós tivemos a vacinação de pessoas com deficiência permanente, de 55 a 59 anos. 12 de maio, hoje então, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Hoje, dia 12, das 4 da tarde às 7 da noite, o início está programado segundo o cronograma de vacinação da Prefeitura e da Câmara Municipal. No dia 14 de maio, aguardando o recebimento de doses, está programado pessoas com comorbidades de 50 a 54 anos. Não chega nunca na nossa cidade, né? Parece que é uma eternidade, não chega nunca. Pessoas com deficiência permanente de 50 a 54 anos, também 14 de maio, aguardando o recebimento de doses. E motoristas e cobradores de ônibus, 18 de maio, também aguardando o recebimento de doses. Jefferson, você que é da área, você que é um observador também, essa questão das doses, a Prefeitura de José Bonifácio está bem organizada com relação a isso. Lógico, depende do Estado mandar as doses, né? Sabemos que o Estado foi abrindo muitas exceções e essas exceções
fizeram com que usasse a segunda dose como se fosse primeira e acabou faltando aí em alguns momentos essa dose. Você tem alguma informação? Está tudo organizado para gerar essa programação com eficiência? Sim. Aqui a gente tem que reconhecer, né, o brilhante trabalho do secretário municipal de saúde, o Anderson Pinacchiotti, e também da Natália, né, que é a enfermeira coordenadora ali da vacina, pela organização, né? A gente nunca teve fila, nunca teve transtornos durante a vacinação. E realmente, assim, aqui a gente tem que reconhecer que o calendário instituído pelo Estado foi fielmente cumprido, né? Até tempos atrás se questionavam sobre fura-filas, teve toda uma situação que não era verdadeira, isso se comprovou na medida do tempo, então a gente tem que dizer à população que a prefeitura trabalha, caminha conforme o recebimento das doses, né? Então, o Estado até agora, assim, Bonifácio, acho que atrasou uma ou duas vezes, né, se não me engano, porém cumpriu, porque os 21 dias a 28 dias ali, quem tomou a dose da Coronavac ainda pode ser imunizado, né? Então, graças à boa coordenação, né, à competência do Anderson e da Natália, estamos bem, tanto no calendário do Estado, no ranking do Estado, como quem participou já das vacinações sabe que foi bem organizado. Presidente, o senhor que conversa muito também, assim como o Jefferson com o prefeito Dilmo, como o Jefferson bem disse, a prefeitura depende, né, do calendário das doses, né, que o Estado envia as doses para cá, mas como também o vereador Jefferson alegou e enfatizou, aqui parece que está tudo tranquilo e organizado, né? Muito bem organizado, né? O Jeff já colocou muito bem, né, o trabalho do nosso secretário Anderson. Inclusive é meu homenageado na medalha 24 de junho desse ano. Escolhi o nome dele justamente por esse trabalho e pela pessoa que o Anderson é, né? Um grande secretário de saúde. Lógico que ninguém trabalha sozinho, né? Na coordenação está lá a Natália e toda a equipe de saúde da Prefeitura Municipal. Então essa homenagem que será feita ao nosso querido secretário Anderson, a gente vai estender ela a todos os funcionários da saúde, porque sem equipe ninguém chega a lugar nenhum, né? Ninguém consegue fazer trabalho nenhum. A mesma coisa o presidente lá na Câmara, sem meus colegas vereadores e principalmente sem os funcionários, né? O que seria da gente que não tem conhecimento técnico para fazer certas coisas? Então é tudo em equipe. E eu entendo que aqui está sendo muito bem feito, está sendo muito bem elaborado. Algumas vezes foi até adiantado, né, Jefferson? Sim, as datas. Sim. As datas, né? A vacina chegou, trabalharam aos sábados, e aí a gente tem que dar parabéns ao Anderson e ao prefeito Dilma, que disponibilizou pagar até hora extra aos funcionários para que pudéssemos adiantar a vacinação. Então eu entendo que dentro dos critérios a gente está cumprindo, muito bem cumprido, e as vacinas chegando, com certeza a nossa equipe de saúde vai estar ali pronta e preparada para imunizar aí a população de José Bonifácio, que é o que a gente tanto espera, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Vamos mudar um pouco de assunto. Na semana passada nós falamos muito sobre a questão animal, né? Até pela presença da vereadora Seila, ela tocou muito nesse assunto. E essa semana tivemos 2 reuniões, né, Jefferson, com relação a 2 audiências, né? Foram audiências públicas, foram reuniões reservadas com... Isso, uma fechada e uma pública. Uma fechada e uma pública, com os representantes dessa questão da preservação e da proteção ao animal. Queria que você falasse então, Jefferson, você que faz parte da comissão temporária especial com relação ao trabalho de proteção ao animal, falasse como é que foi a reunião, se você puder falar também sobre a fechada, como foi, e a audiência pública. Nós tivemos, né... Marco, uma reunião fechada na segunda-feira com representantes da ABDA, né, que é a Associação Bonifaciana de Defesa dos Animais. Tivemos a presença do Júnior, presidente, da Neuzeli, que é a primeira secretária, representando a ABDA. Foi uma conversa muito produtiva, né? A gente busca nessa comissão, ao qual eu presido, e participam junto a vereadora Seila, né, toda a causa, e também a vereadora Daniele, né? Foi uma das comissões que a gente idealizou como compromisso de campanha, né? Nós assumimos esse compromisso junto aos eleitores e é o nosso primeiro passo
Então nós propomos a criação dessa comissão. E a reunião foi muito produtiva, a gente buscou entender as dificuldades da Ábida, né, a realidade mais ou menos do dia a dia, porque nós temos o objetivo de, ao final dos trabalhos da comissão, apresentar ao plenário, né, a todos os colegas vereadores, um projeto de lei instituído uma política pública, né, um programa mesmo municipal de proteção e defesa dos animais, com responsabilização, cuidados, obrigações, os papéis um pouco mais coordenados, né, que a gente precisa ali implementar. E tivemos ontem, né, às 6h30 da tarde, uma audiência pública, tivemos em torno ali de umas 20 pessoas participando, ideias assim incríveis, possibilidades assim incríveis que a gente pôde ouvir, né, dos protetores dos animais e os interessados que estavam lá presentes. Porque não adianta nós pensarmos uma política pública sem ouvir quem realmente está ali na lida, né? Então a gente buscou, através dessas audiências, entender os problemas, entender as dificuldades, entender o que deveria ser soluções, né? Opiniões, sugestões de como poderia ser apresentada uma solução. Então agora o papel da comissão, a gente vai se reunir, né, entre os vereadores. Nós temos 3 vereadores que compõem a comissão, porém o vereador Cássio Galo também tem acompanhado as reuniões. Agora a gente vai seguir com o expediente da comissão, a gente pretende fazer visitas em algumas cidades que já têm implementado esse tipo de política, que já está mais avançado do que José Bonifácio, né, nessa questão, para a gente poder, ao final, formatar uma política que seja, eu venho falando para todos, executável. Não adianta a gente pensar que nós vamos dispor, o município vai dispor de um orçamento de milhões de reais para essa causa, que não é a realidade, ainda mais vinda de uma queda de arrecadação, de uma pandemia, mas algo que seja a primeira semente, o primeiro passo, e pensar a longo prazo, daqui 4, 3, 4, 5 anos, o José Bonifácio possa ser referência na região em torno da causa animal. Alguma sugestão que o senhor possa adiantar, que foi acolhida e absorvida pela comissão? Sugestões que foram dadas pela comunidade? Sim, que nem tanto na audiência com a Ábida quanto na audiência pública discutiu-se bastante a questão do abandono, né, uma forma de fiscalização do abandono animal. Foi sugerido opções de fiscalização, foi sugerido opções da microchipagem, né, em animais para poder identificar os donos. Foi sugerido a questão das castrações, formas de acesso, critérios para acessar as castrações, né, que hoje Bonifácio dispõe das castrações, mas ainda a gente não conseguiu estabelecer um critério, né? Então a gente quer trabalhar junto com o executivo para organizar, né, dar subsídio para o município falar não quando é preciso e falar sim, né? Criar uma regra que o município consiga poder fazer essa seleção das castrações. A gente ouviu demandas sobre fluxo de recolhimento de animal de rua, né, dessa questão da procriação em grande quantidade, né, de animais de rua. Então a gente vai agora formatar essas ideias, colocar as possibilidades, né, conversar também. A gente quer ouvir o município, porque não adianta também a gente pensar em uma regra que não seja executável em termos do município. Então agora a gente vai juntar as pontas, e antes dessa minuta ir para a Câmara, ir para o plenário da Câmara, nós iremos fazer outras audiências públicas para apresentar o texto e discutir com todos como ficou, o que precisa ser ajustado. Muito bem. Presidente, eu estou recebendo aqui uma pergunta. Aliás, se você quiser fazer a sua pergunta, pode fazer aqui pelo WhatsApp aqui da Sinal 2 FM. Se você quiser, inclusive, fazer uma pergunta assim com a sua voz, mandar uma mensagem aqui, uma mensagem de áudio, o Serginho coloca aqui. Tem, Serginho? Se tiver, você pode colocar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente coloca então. O Evandro está perguntando, presidente, se está confirmado a areninha lá ao lado da escola Pagnocin. Já foi confirmada essa área? Vai ser lá mesmo? E como é que vai funcionar? Está confirmado, já em conversas com a secretária de Educação, com o prefeito Dilmo. A gente achou por bem indicar a área ali da Jesus Pagnocin por conta de sustentabilidade até mesmo, né? Porque se você faz a areninha e deixa ela parada durante o dia, fica mais difícil, manutenção e tudo mais. Ali ao lado, Marcos, a gente entende que vai ter que, de toda forma,
ter vigia na escola. Além de ser uma indicação da vereadora Daniela, colocação de câmeras para monitorar, sistema de segurança. Então, ao lado da escola, eu acredito que vai ficar muito mais sustentável, porque durante o dia você pode usar aquela área para os alunos fazer alguma atividade física ou algo desse tipo. Entendo também que essas arenas, tanto a da Santa Maria quanto a lá da Jesus Pagnocin, são locais que os professores de educação física poderão fazer alguns projetos com os alunos da nossa rede. Mas, respondendo a pergunta dele, sim, está confirmada, ela já está cadastrada no governo, é uma promessa do deputado Daniel Soares, já me mandou até os documentos de que foi trocado a verba, que seria de 350 mil, pelo programa da Areninha. Então já está tudo cadastrado no governo e a construção deve ser feita ao lado da escola Jesus Pagnocin. Além disso, me parece que o prefeito Dilma também conseguiu uma quadra que será feita ao lado da Areninha, ou seja, então vai virar um mini polo esportivo, né? Haverá a quadra de basquete 3, a quadra de grama sintética e uma quadra onde as pessoas poderão jogar vôlei e futsal. Então vai ficar um complexo assim bastante interessante ao lado de uma escola. A quadra de grama sintética da Santa Maria é um projeto arquitetônico diferente da Areninha. Vai ficar semelhante, Marcos. Uhum. É diferente porque não foi feito a licitação conforme feita programa, da Areninha. Né? Porém, vai também ser feito lá uma quadra de basquete 3. Acho que a da Santa Maria até vai ficar um pouco mais completa do que a Areninha, porque vai haver vestiário. A Areninha, eu não vi no projeto dela se existe vestiário. Talvez a prefeitura vá ter que fazer com um recurso próprio um vestiário ali para aquela localidade. Mas a da Santa Maria, além das coisas que vem na Areninha, haverão mais outras melhorias ali, porque já existe uma quadra de areia que será remodelada, reformada. Haverá também playground que será colocado para as crianças e também aparelhos de ginásticas para as pessoas poderem se exercitar. Então vai ficar bastante completo, tanto uma quanto a outra, porque a Areninha também será complementada com uma quadra de cimento, pelo menos as últimas informações, que acredito eu será uma emenda do deputado Sebastião Santos, que veio em visita, né, Jefferson, aqui na escola. Sim. Achou bastante interessante a área e prometeu... Foi lá na Jesus, né? Isso. Prometeu disponibilizar também uma quadra de cimento ali para aquela localidade. Bom, nós estamos bem amparados, né, com relação a essa questão. Os deputados estão querendo mostrar serviço. Graças a Deus, a gente achava que ia estar desamparado, mas aparece o Sebastião Santos. Agora o Daniel Soares, o Jefferson essa semana passada esteve com o Campos Machado. A hora que ele falou que o Campos Machado tinha ido pro Avante, eu falei, o mundo acabou, porque tá tudo trocado nesse mundo. O mundo rapaz, você não consegue ver o Campos Machado fora do partido, PTB, né? PTB, não tem jeito. Eu ia falar, mas falei, bom, não sei se eu posso, né? Mas a questão, a imagem se mistura, né? Sim. Mas desculpa, não, eu acho até engraçado assim, que eu já fui em muitas reuniões do PTB, né? Porque o Jefferson é meu amigo de longa data, PTBista, né? Está no PTB, é o presidente do PTB na nossa cidade. E o Campos Machado falava que o PTB era uma religião. E aí a gente vê ele no Avante, causa estranheza. Mas ele deve ter os motivos dele. O importante, eu não vejo simplesmente o partido, e sim que ele tenha compromisso com a nossa cidade e que traga aí algum desenvolvimento. Tenho certeza que ele tem muita confiança no vereador Jefferson e o Jeff vai conseguir arrancar algumas coisinhas importantes pra gente lá. Nós vamos falar da viagem do Jefferson em São Paulo, mas antes tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. É isso, Serginho? Bota lá, vamos dar voz ao povo, vamos lá. Bom dia. Eu queria que você fizesse essa pergunta aí pro Rafinha, pro esse outro vereador aí. Eu tô ouvindo o programa aqui. É o Marcos que tá falando. Eu queria saber o seguinte, uma informação deles aí, que a minha mãe estava viajando para a Europa, ela estava para Portugal, inclusive estava trancada lá, né, que não conseguia sair de lá por causa que não tinha voo. Aí ela chegou sábado,
Eu queria saber como é que faz o procedimento para ela tomar a vacina, que ela tem 73 anos já. Ela foi no posto de saúde, disse que não tem vacina. Eu queria saber como é que eu faço para levar ela para tomar vacina. Quando, aonde que eu posso levar, o que eu tenho que fazer. Tá? Muito obrigado, viu? Como se trata de uma campanha que tem as suas especificidades, então a gente vai ter que consultar realmente o secretário de saúde, a Natália, a coordenação, né, para a gente ver esse procedimento, porque as doses ela vem mais ou menos pactuada no calendário e nas disposições do sistema da gripe que já é lançado. Então o Estado ele não manda doses a mais ou a menos, porque já existe este levantamento, né? Então, como a idade já passou, provavelmente essa dose já foi utilizada em outras idades, então vai ter que entender essa especificidade, né? Que é um caso pontual. Então a gente pode se comprometer em dar uma devolutiva, né? Em buscar saber uma informação um pouco mais correta do que às vezes se arriscar e pedir para você procurar ou dizer que tem direito ou não, né? E a gente correr o risco de errar aqui a informação, mas fica o compromisso em responder. O Sérgio tem o telefone dele, né, Sérgio? O Marcos, né? Já estamos passando aqui, Marcos. Ok. Eu faço o compromisso com o Marcos. Aqui. Assim que eu tiver essa resposta desse caso pontual, eu retorno. Muito bem. O Marcos, então, já passou. O Jefferson já está com o telefone dele. Vai dar com certeza um retorno para que nós possamos passar, então, uma informação mais correta. Nesse caso, bem específico, né? Como você disse, né, Jefferson? Maria da Costa. Ela está perguntando, presidente, a respeito se nós não vamos falar sobre a denúncia que foi rejeitada. Vamos falar, sem dúvida nenhuma. Claro que nós já falamos muito sobre isso na semana passada, mas é só para que vocês coloquem a posição de vocês por que vocês votaram não na denúncia. Acho que isso aí já foi muito explorado, o assunto já foi muito debatido, mas como foi uma votação unânime, né? Se vocês puderem resumir o porquê que votaram não com relação à denúncia que foi apresentada contra o prefeito Dilma, fiquem à vontade, pelo menos a gente encerra esse assunto. Bom, eu vou falar por mim. Eu votaria não novamente, porque entendo que não houve dano nenhum ao erário. Entendo que pode até ter havido um erro administrativo que, como eu disse aqui no começo do programa, e graças a Deus que eu disse isso, que nós somos gestores políticos e que a gente depende de pessoas capacitadas dos setores para fazer os trâmites legais dentro da administração. E eu tenho certeza que foi o que aconteceu com o prefeito Dilma. Ele mandou tomar as providências necessárias, por um motivo ou por outro, sumiram até mesmo com o processo que estava lá, para as pessoas entenderem também. Já abriu sindicância, já é bom de esclarecer isso. Abriu sindicância, mas para as pessoas entenderem, entraram com uma denúncia dizendo que o prefeito Dilma havia prevaricado em mandar um funcionário da prefeitura embora, que esse funcionário continuou trabalhando. E eu não entendo que houve dano nenhum ao erário. O funcionário realmente continuou trabalhando, só que, olha o que eu disse, ele continuou trabalhando e recebeu pelo serviço. Assim que o prefeito teve ciência, tomou as suas atitudes, abriu sindicância, está apurando os fatos. Não vejo nenhum ato corrompível do prefeito, de corrupção, e eu não acho justo um prefeito que está trabalhando honestamente, que está fazendo até que enfim nossa cidade desenvolver, abrir um processo em cima de um erro administrativo que não foi nem dele, pode ter sido não, com certeza foi de algum funcionário. Não entendo que foi dele, porque é aquilo que eu disse no começo. Nós somos gestores. Eu lá estou presidente da Câmara, eu confio na minha equipe. Eu confio no Marco Bucato, eu confio na doutora Maria Isabel, eu confio no Delcresto, eu confio nas pessoas que estão ao entorno. E eu acho que o prefeito Dilma, da mesma forma, pensa como eu. E entendo que não seria o caso de abrir algo, ainda mais tendo certeza de que é algo extremamente político, que vem de um grupo político que vem de toda forma tentando denegrir a imagem da administração, que vem tentando atrapalhar. Se fossem pessoas que realmente gostassem do nosso município, não ficava tentando atrapalhar. Pelo contrário, ajudaria, traria ideias,
Falava, ó, vocês estão errando aqui, estão errando ali, mas de forma construtiva, não de forma destrutiva. Porque até hoje eu não vi nada da oposição de construtivo, só vi de destrutivo. E de destrutivo para mim não interessa. Agora, se for uma crítica construtiva, vai ser muito bem-vinda. E eu parabenizo o trabalho que o Jefferson e a comissão estão fazendo com relação aos animais. Abrindo audiência pública, ouvindo as pessoas. É dessa forma que nós vamos construir. De repente, nessas audiências públicas, pode aparecer coisas extremamente interessantes, como o Jefferson já colocou que apareceu, e outras coisas que não vão ser tão interessantes. E é por isso que o amplo debate é importante. Então, essas pessoas que não somam em nada na administração e só trazem críticas, elas querem simplesmente destruir uma imagem que é boa porque o trabalho está sendo bem feito. Então, não concordo, não votei. Para mim votar vai ter que ser algo muito bem embasado, com muita prova, porque eu entendo que o prefeito está sendo vítima de perseguição política de um grupo que perdeu as eleições nas urnas e não aceita a boa administração que tanto a Prefeitura Municipal está fazendo, quanto a Câmara Municipal também, porque eu entendo que os vereadores nessa administração estão participando efetivamente do desenvolvimento e das obras do nosso município. Pois não, Jefferson. Marco, para mim a eleição foi dia 15 de novembro de 2020. Né? Ali o povo decidiu, escolheu seus representantes e concedeu um mandato de 4 anos, que precisa ser respeitado. A partir do momento que o prefeito Dilma não respeitar este mandato, a Câmara tem que cumprir com o seu papel. Somos eleitos para isso e costumo dizer, a gente recebe um salário na Câmara melhor do que muito trabalhador que trabalha embaixo do sol o dia todo. Então a gente precisa fazer jus a esses vencimentos. Então, quando a denúncia se tratar de grupo político, eu tentei na Câmara expressar, né, no dia da votação, tentei expressar a minha indignação por conta da maldade, por conta da desonestidade desse grupo que vem. Essa senhora que protocolou a denúncia, ela é totalmente ligada a meios políticos, ela foi cargo de confiança do ex-prefeito, então a eleição acabou dia 15. Daqui 4 anos, se a população não entender que o prefeito Dilma ou que cada um de nós vereadores não fizemos um bom trabalho, ela vai ter direito de escolher outros candidatos. Agora, desta forma, não. Eu acredito que o prefeito Dilma vem cumprindo o seu papel, apresentou uns 100 dias de trabalho. Eu acho que na história de Bonifácio, ali posso me lembrar um pouco do prefeito Edmilson, que também fez um bom 100 dias. Agora não me recordo, assim, né, até também pelo pouco tempo que estou, dos 100 dias que como o Dilma apresentou. E a forma como a gente percebe que o Dilma vem administrando. Então os votos precisam ser respeitados, a eleição acabou. Agora sim, volto a dizer, não estamos abrindo mão do nosso papel em fiscalizar e exercer o mandato, mas hoje eu tenho plena convicção e acredito que os meus colegas vereadores têm a mesma convicção de que o prefeito Dilma tem respeitado e tem trabalhado por cada voto que ele recebeu na urna dia 15 de novembro do ano passado. Então, enquanto ele tiver esse respeito, esse cuidado, o trabalho, o expediente de trabalho que o prefeito Dilma tem, é aquele prefeito que levanta de madrugada, vai para São Paulo, se precisar volta no mesmo dia, tá às 7 da manhã de novo na prefeitura, é um prefeito empenhado que vem fazendo acontecer, vem buscar fazer acontecer. Ele está respeitando o mandato, então esse mandato é dele, esse mandato é popular e precisa ser respeitado. E o grupo político de oposição precisa entender que a oposição política se acontece nas eleições. As eleições é um debate aberto, você critica, você fala que você é melhor do que o outro. Acabou as eleições, respeite o povo. É a melhor forma de nós políticos a demonstrar o respeito que a gente tem pela população é respeitar o voto popular. Pode até haver a oposição durante o mandato, mas com ética, né? Exato. Com respeito, com ética. Exato, que é o debate de ideias. Eu, por algumas vezes, discordei de pensamento, por exemplo, do vereador Cássio Galo. A gente debateu, a gente colocou as nossas posições, a maioria do plenário é soberano, a maioria do plenário é definitivo, e esse debate ele é
construtivo. Não é porque, por exemplo, um projeto que o Rafael apresentar, que eu não possa ter, poxa, Rafa, e se a gente melhorar nisso daqui? É um debate, é uma construção. Ou eu apresentar um projeto e o Rafael dizer, poxa, Gerson, acho que isso daqui é prejudicial, que tal a gente fazer assim? Claro. É um debate, cada um mostra a sua posição, né? Essa questão, ela é saudável e a democracia precisa existir nisso. Até por isso que, às vezes, a população não entende o quórum da política, né? Porque a pessoa teve mais voto e não foi eleito. É justamente para garantir que haja pluralidade na Câmara, né? Que não seja somente todo mundo de um partido eleito. Que aí não teria essa pluralidade de debates, né? Então isso é saudável. Agora, discutir política dentro do mandato, eu já passei por essa experiência. Eu já fui autor de uma denúncia. Eu não estou aqui querendo tampar o sol com a peneira, mas nitidamente não há como comparar a postura que o prefeito Dilma tem com a postura que o ex-prefeito Celso tinha. É totalmente assim, a gente não consegue comparar. São personalidades completamente diferentes. O Rafa talvez possa me corrigir, que esteve na legislação passada, mas eu nunca soube de uma reunião em que o ex-prefeito desceu na Câmara para explicar pessoalmente um projeto. Nós já tivemos apesar, eu quero aqui até ressaltar, todos os projetos de lei que desceram para a Câmara tiveram a presença do prefeito explicando. Então, há uma concordância, há uma harmonia entre os poderes que não existia. Então, eu volto a dizer, se o mandato não é respeitado, a Câmara tem que agir, porque a Prefeitura não tem dono, a Prefeitura é da população. Ele não precisa ter dono, né, como outras condutas tiveram. Mas o prefeito Dilma vem respeitando o voto, vem respeitando a Prefeitura, vem respeitando os funcionários, vem respeitando a Câmara. O mandato é popular, o mandato foi confiado, concedido a ele, e assim tem que permanecer. Mandar um abraço para o Marcos Morelli, ele que mandou uma foto aqui para a gente no WhatsApp do Francisco, ele está acompanhando o programa. Obrigado, Marcos, um abraço para você. Ele que estagiou muito tempo na Câmara Municipal, aprendi muito com o Marcos Morelli, é um grande profissional, obrigado por estar acompanhando a gente. Reafirma esse abraço, um grande amigo, um grande companheiro, trabalhei com ele na gestão do Edmilson, uma pessoa incrível. Ele foi assessor de imprensa, né, do Edmilson, verdade. Uma pessoa incrível, um sempre abraço. Nos atendeu muito bem, grande abraço, Omar. Isso mesmo, está assistindo, está ouvindo a gente. Bom, vamos lá então. Olha, a gente tem mais 2 áudios para passar. Eu gosto muito de botar áudio para dar voz ao povo. Isso é muito bacana, muito legal. Os vereadores não fogem de responder as perguntas. Isso sempre aconteceu. Em nenhum momento eu quero ser testemunha. O vereador falou, não bota áudio. Não, muito pelo contrário. A gente gosta de ouvir o povo, não é isso, Jefferson? Exatamente. Rafinha? Pelo contrário, a gente pede para participar. Exatamente. Vamos ouvir a Creuza então. Bota aí, Serginho. Bom dia, Sérgio Marques. Aqui é a Creuza que está falando. Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Tipo assim, eu vacinei dia 19/4. A outra vacina minha vai ser 17 de junho. E eu vi na televisão que já está vacinando os idosos. E eu sou uma pessoa de 66 anos. Eu gostaria de saber se eu já posso tomar a vacina da gripe ou não. Muito obrigado e tenha um bom dia. A pergunta ficou, assim, no meu ponto de vista, ficou um pouco uma lacuna, né? Porque ela falou em vacina de gripe, aí a gente não sabe se é vacina... Se for com relação à vacina de gripe, eu entendo que no intervalo de 14 dias, já tomado, ou se ela vai tomar da coronavírus, ela pode tomar. Né? Desde que se respeite esse intervalo, pelo menos é isso que a gente ouve nos jornais, que o intervalo tanto de você já tomou, vai tomar de gripe 14 dias, ou se você vai tomar de gripe depois tem a segunda dose, também tem que respeitar o prazo de 14 dias. Sim, até porque se for da coronavírus, se ela tem a Coronavac ou mesmo a AstraZeneca, ela tem o calendário lá para receber em junho, é só ela comparecer em junho e tomar a segunda dose, né? Exato, a segunda dose da vacina contra o coronavírus, aí tem que ver lá, né, no cartãozinho que recebeu. A questão da vacina da gripe, como o Rafa disse, da questão de respeitar o intervalo, mas talvez, às vezes, por uma segurança também um pouco maior, procurar, né, a unidade de saúde mais próxima, né, perguntar ali para o enfermeiro como proceder certinho, porque talvez tenha uma resposta mais segura ali. Muito bem, Jefferson, a Edmara está perguntando, ela tem que passar no ortopedista, ela tem que ir no ortopedista, ela está perguntando se tem que passar no clínico geral antes.
Sim, tem que passar porque o sistema ele funciona em rede, né? Então talvez a gente perceba assim, poxa, eu vou passar ali no ortopedista, mas é necessário uma rede para que a gente não passa ninguém na frente, ou também lote a questão daquela consulta naquele horário. Então é necessário passar pelo clínico geral, no ambulatório mais próximo de casa, ela vai ser encaminhada, né? Até porque, assim, eu costumo dizer um exemplo na Santa Casa. Às vezes o pessoal chega, né? A pessoa chega e fala: doutor, eu vim tirar um raio-x. Mas, poxa, peraí, o porquê que a senhora precisa, o que a senhora está sentindo, que talvez não é o raio-x, né? Talvez tenha algum outro procedimento antes. É a mesma coisa no caso das especialidades. Passar para o clínico, olha, eu estou sentindo isso, como é que está acontecendo, porque o clínico também consegue dar esse direcionamento mais certeiro para que o sistema não fique sobrecarregado como já é. Muito bem. É a Fabiana agora, Serginho? Vamos então ouvir a Fabiana, também pergunta pelo WhatsApp aqui da Sinal 2. Bom dia, quem fala é a Fabiana Garcia, e mais uma vez, né, queria estar falando, né, sobre as creches, as aulas, né, porque graças a Deus, igual eu falei da outra vez, né, todo mundo já voltou a trabalhar, tá todo mundo, né, voltando ao serviço, graças a Deus, eu aqui como mãe, como trabalho também, né, fora, né, e queria estar aí vendo, né, sobre as escolas, as creches, porque, gente, as mães precisam da creche para estar voltando ao seu serviço. Muita mãe aí ganhou nenê, não pode voltar a trabalhar, porque as creches estão tudo fechadas. Então eu queria saber, assim, se tem prazo, alguma coisa assim, né? Porque a doença existe sim, né? Em todo lugar ela tá. Não é só nas creches, não é só nas escolas. E eu aqui, ó, graças a Deus, não parei de trabalhar 1 minuto, né? E arriscado, tá levando para casa isso, né? Então eu acho assim que deveria estar vendo aí essas escolas, essas creches tá abrindo de novo. Muito bem, Fabiana. Jefferson, Rafinha, fiquem à vontade. Vocês têm alguma informação, Rafinha, a respeito de abertura de creche? Sim, é realmente um assunto importante. Nós participamos de uma reunião com a secretária de Educação, foi uma decisão em conjunto, embora a gente entendeu que era uma decisão que tinha que ser tomada pelo pessoal da área da educação. Foi nos perguntado tudo. Me parece que foi dado férias agora. E vai voltar em junho, né, Jefferson? Julho, né? Julho. Começo de julho volta ao normal. Por que eles tomaram essa decisão? Porque hoje, se voltasse, teria que ser com 35%. Como seria feita essa distribuição de 35%? Não resolveria o problema das mães, né? Porque as mães precisam da creche todos os dias. Eu entendo a Fabiana, inclusive deixar um grande abraço a ela. Para quem não sabe, Fabiana Garcia é mãe do meu filho, Leonardo, né? Leonardo Nisato. Então, a Fabiana tem o maior carinho do mundo, que é mãe de um dos meus filhos. Dizer que poderia voltar nesse momento, mas não seria o ideal, porque voltaria só com 35%. Desses 35%, a gente não saberia, ou teria que haver critérios, ou teria que haver rodízio, ou seja, não resolveria de uma vez. O que se pensou, o pessoal da educação? Dando esse tempo, a vacinação chegando, a gente espera muito que em começo, né, 1º de julho, as coisas estejam melhor e de repente realmente volte em 100%. Não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas é uma expectativa que a gente cria através da vacinação e da tendência que tem o governo de que as aulas voltem, e eu entendo que a creche é primordial para as mães, né? A Fabiana eu sei que trabalha todos os dias, é difícil onde deixar as crianças. Conheço mais um monte de outras mães que estão assim se virando nos 30, né? Tá deixando, algumas têm onde deixar, outras sem poder pagar estão pagando para alguém cuidar dos filhos. A gente se comove com essa situação, mas foi uma decisão tomada pelo pessoal da educação e assim, uma informação precisa é de que no dia 1º de julho, né, Jefferson, deva retornar às creches da nossa cidade.
Muito bem, Jefferson, quer falar alguma coisa a respeito de creche? Não, Tá acho tranquilo? que o Rafa resumiu bem. Tá bom. A Silvia Calça está parabenizando o prefeito e os vereadores pelo trabalho. Forte abraço para a Silvia. Obrigado também por estar acompanhando o Cidade em Pauta toda quarta-feira das 11 ao meio-dia aqui na Sinal 2 FM. Nós estávamos falando sobre as indicações, vamos falar das indicações da última sessão da Câmara segunda-feira. E até o presidente, no seu pronunciamento, né, nas explicações pessoais, falou que, disse, né, em outras palavras, que estava inclusive até admirado, né? É a primeira vez que a gente acompanhou, eu também, pelo menos eu acompanho a sessão da Câmara desde 1992, eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido os 9 vereadores falando a respeito de suas indicações e da matéria a ser votada. Foi mesmo a primeira vez, eu puxei muito pela memória. E o presidente falou a questão das indicações. Em 2021, até a 14ª sessão ordinária, tivemos 111 indicações. 111 até a 14ª sessão. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa agora de manhã, lá nos arquivos da Câmara. Em 2016, nós tivemos 54 indicações na 14ª sessão. Em 2017, que é um ano que a gente deveria tomar por parâmetro, que é o primeiro ano do mandato, os vereadores chegam com mais gás, chegam com mais vontade de mostrar o que tinha prometido durante a campanha. O primeiro ano é sempre um ano com mais indicações, né? Em 2017 nós tivemos 87 indicações até a 14ª sessão, já é um número bem abaixo dos 111 desse ano. Em 2018, 40 indicações em 14 sessões. Em 2019 caiu mais um pouco, 38 indicações na 14ª sessão, 38 indicações somente até a 14ª. E em 2020, 46 indicações. Em 2021, como eu disse, 111. Isso se deve, presidente, realmente ao trabalho coeso dos 9 vereadores. É um trabalho coeso juntamente com a expectativa de que o prefeito vai executar pela confiança que os vereadores têm no prefeito. Como é que o senhor vê esse cenário de 111 indicações? Se nós mantivermos 9 indicações por sessão, 38 sessões, vai passar de 350 indicações. E o prefeito deve estar também com a gaveta abarrotada de indicação também, né? Tem isso, né? Tem que ver, coitado. Não vai poder atender todo mundo. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu atribuo a várias coisas. Primeira coisa, a vontade dos vereadores, né? E o alto nível intelectual dessa Câmara de Vereadores. Outra coisa, a confiança que a Câmara tem no prefeito, né? A abertura que o prefeito nos dá para debater ideias e está sempre, né, à nossa disposição. Eu entendo que, lógico, se ele fizer 30% dessas indicações, 40%, meu Deus do céu, né? Nós estaríamos vivendo na Suíça. Sem dúvida. Mas o importante é sentir assim, a vontade dos colegas vereadores. E tem indicação de todo tipo, desde lombada até a construção de escola, remodelação de praças. Então recap, tem tudo. Recaps, né, em vários bairros, em várias ruas. Então, eu atribuo sim, primeiro, a vontade dessa Câmara, atribuo também ao fato de nós termos 4 mulheres hoje, que elas pegam no pé, né? Elas trabalham muito. E a qualidade intelectual dessa Câmara, né? Sempre que eu venho com o Jefferson aqui, eu fico até mesmo meio sem jeito, né? Porque eu tenho 3 mandatos, eu teria que sobressair. Nunca com o Jefferson eu consigo sobressair, porque a qualidade intelectual é muito grande, eu sempre falo isso para ele. Sua. Né? E eu atribuo a isso, tá? A essa abertura que o prefeito nos dá, essa vontade dessa Câmara nova e um grande nível intelectual aí dessa Câmara, dessa nova Câmara, onde eu vejo que a própria população está enxergando isso. A gente chega, conversa com as pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu converso hoje fala: Rafinha, como está diferente da gestão passada para essa gestão? E aí eu digo, é a forma que o prefeito nos trata, os vereadores que estão encarando de outra forma, né? Se esqueceu situação e oposição hoje, todos estão trabalhando para um bem comum, que é a sociedade de José Bonifácio. Não que, como disse o Jefferson aqui, que todos os vereadores vão passar a mão na cabeça do prefeito se ele estiver fazendo algo errado.
O detalhe que as pessoas têm que entender é que até o momento a gente só está vendo coisas boas com relação ao prefeito. Ontem mesmo, ele foi para São Paulo e ontem à noite já estava aqui. Foi uma reunião dos prefeitos do Democrata com o governador João Dória. O prefeito se locomoveu daqui a São Paulo, ouviu o que o governador tinha que falar, já voltou, já está no gabinete trabalhando. Eu acho que é um contexto, por conta disso, esse tanto de indicação, e não tenho dúvida que a próxima sessão vai estar abarrotada de indicação lá de novo. Você vê como isso, Jefferson, 111 indicações em 14 sessões, muito, muito acima de outros anos, como eu passei aqui, tivemos 39, 46, 80, mas nunca 111 indicações num primeiro momento, 14 só sessões, já um número bastante elevado. Como é que você vê isso? Eu atribuo em duas grandes causas, Marcos. Uma é a vontade que a gente percebe nos colegas vereadores, né? Uma Câmara que vem de uma eleição histórica com 4 mulheres, né? Como o Rafa disse. O empenho, né? O engajamento e também a motivação que a gente acaba tendo justamente pelo diálogo com o prefeito Dilma, né? Porque às vezes a população tem a impressão de que elege um prefeito e 9 auxiliares, né? Eu diversas vezes encontro algumas pessoas que falam: você que está lá na prefeitura podia ver isso para mim. A atribuição do vereador é um pouquinho diferente, ela não é executiva, né? A gente não pode pegar o telefone e ligar: você tapa esse buraco, né? Então a gente não tem essa autonomia, né? Por ser papéis diferentes. Mas esse diálogo, essa abertura que o prefeito dá motiva a gente a buscar essa solução, dá um pouco mais de voz às pessoas, né? À população que a gente encontra. E o outro fato que eu atribuo é porque, infelizmente, nós tivemos 4 anos parados, né? Eu vejo ali pela Santa Casa, existiu uma maternidade até 2016. Em 2017 ela teve que fechar por conta de todo o histórico político que eu não preciso aqui ficar repetindo. Então acho que a cidade se acumulou em muitas demandas e a população vê com tanto esperança, né? Vê com tanto engajamento os vereadores que as solicitações não param de chegar, né? Então eu vejo, além dessa animação e do diálogo, né? Do compromisso de cada vereador, é porque também tivemos 4 anos ali de praticamente estagnação em José Bonifácio. Jefferson, falando em viagem a São Paulo, você também foi a São Paulo, conversou com o Campos Machado, até brincamos aqui com relação à mudança dele de partido. Depois você visitou um outro deputado, me perdoe, não me lembro agora, né? Mas eu gostaria que você falasse da sua viagem para a capital paulista. Sim, foi minha primeira viagem enquanto vereador, né? Já com o mandato de vereador. O deputado Campos Machado, a gente vem aí há 5 anos em uma amizade, né? Um caminho ali construído. Fui discutir demandas ali relacionadas à Santa Casa, né? Como eu disse outras vezes na tribuna, eu serei o vereador da Santa Casa, né, na Câmara, até por conta de estar 5 anos à frente do hospital. O nosso compromisso continua o mesmo. Então fui prontamente, né, graciosamente atendido com R$150 mil em emenda impositiva, né, para dizer para a população: emenda impositiva é aquela que realmente paga, né, é aquela que é certeza de que vem. E também mais 200 mil que agora vai ser criado o processinho. Esse é um processinho um pouco mais longo, mas a gente tem expectativa de dar certo, né? Então foram R$350 mil conquistados ali para a Santa Casa. E também visitei, né, o deputado Douglas Garcia, que está no meu partido, né, PTB, não o conhecia, foi a primeira vez, né? Protocolei um ofício solicitando para ele também recursos para a Santa Casa. Ali a gente teve esse primeiro contato, né, a fim de criar aí uma amizade, criar um caminho. O deputado também que foi aberto às demandas ali. Então eu tive como muito produtiva a nossa visita a São Paulo. Alguma explicação oficial para a mudança do Campos para o Avante? O que foi me dito, Marco, porque o Campos há mais de 30 anos está no PTB, né? Até no meio político gera estranheza quando a gente PTB, fala, né? Exato. O que me foi explicado é que houve uma situação onde a executiva nacional, que hoje é liderada pelo Roberto Jefferson, né, o presidente nacional do PTB, por essa questão de estar mais alinhado
com alguns pensamentos que divergiam dos pensamentos do campus, né? E posso dizer, às vezes prontamente, que divergiam do pensamento de várias pessoas do PTB, porque o PTB também está tendo uma debandada, né, de pessoas saindo do partido por conta de discordâncias aí dessa nova filosofia que o PTB vem tendo. Então, o que me foi explicado são esses ajustes, né? E por falta dessa autonomia, o próprio presidente nacional destituiu o campus do diretório estadual, o que gerou todo o desgaste e veio a mudança de partido. Muito bem, 11 horas e 59 minutos. Não deu tempo nem de falar das indicações, rapaz. Que coisa, hein? Mas teve bom. O papo foi bom, demos voz ao povo. Eu vou tentar ver se eu mudo agora, né? Falar das indicações primeiro, depois a gente bate um papo mais livre, porque realmente as pessoas também têm que saber o material que vocês apresentaram na Câmara Municipal. Prometo que na semana que vem eu faço isso, mas é que o papo realmente, a entrevista rolou, passou bem rápido. Isso é um bom sinal de que a entrevista foi boa, vocês realmente falam aí com a linguagem que o povo quer ouvir, então isso acaba fazendo com que o papo flua mesmo de forma bem natural. Obrigado, Jefferson. Vou começar com você. Obrigado aí pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Valeu. Eu que agradeço, Marco. É sempre um prazer estar aqui, né, na Sinal 2, prestando explicação do nosso mandato e dizer para a população, acompanhe os vereadores na rede social, né? Todos têm seu perfil no Facebook, Instagram, né? Ali o meu Facebook é Jefferson Luiz, né? Vereador Jefferson Luiz. Lá no meu Face tem o meu telefone, o meu WhatsApp. Entre em contato, manda sua sugestão, elogio, reclamação, a gente está aí disposto a ouvir e acompanha os vereadores. É a sua principal rede, Facebook? Você tem Instagram Isso, também? Facebook, né? É a principal, né? Certo. O Instagram eu não... É vereador Jefferson Luiz ou Jefferson Luiz, vereador. Jefferson Luiz, vereador. Isso. Beleza, obrigado, Jefferson. Presidente, obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade, semana que vem acho que o senhor estará aqui conosco. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Marcos, né? O intuito do programa é esse, né, Marcos? Exatamente. Dar voz à população, ouvir a população. Eu acho que até mais importante do que a gente divulgar aqui as nossas indicações é ouvir e saber o que as pessoas estão pensando e precisando. Sim. Então, o intuito do programa justamente é esse, né? Dar voz à população e tentar divulgar o pensamento e o trabalho de cada vereador, né? Importantíssimo, o Jefferson colocou sobre a viagem, sobre as conquistas, isso é muito importante. A gente tem que mostrar para a população que o vereador ele não trabalha uma vez só por semana, que ele trabalha todos os dias. Por exemplo, da mesma forma que o Jefferson, eu coloco sempre o meu nome, meu telefone, o meu local de trabalho, a própria Câmara Municipal, para atender as pessoas. É um prazer, né? Somos funcionários de toda a cidade de José Bonifácio, não só daqueles que votaram em nós, mas de todos. Então, dizer que é um grande prazer, foi excelente o programa, cumprimentar o Sérgio Marques, agradecer demais pelos trabalhos aqui na mesa, você, Marcos, o Francisco, estender esse cumprimento a todos lá da Câmara e deixar mais uma vez um grande abraço para o Zezão do Café, meu segundo pai, né, meu grande amigo, irmão, lá no bar do Rafinha. E estender esse cumprimento a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Sérgio, obrigado ao Francisco, a você que nos acompanhou até agora aqui na 92,5. O Cidade em Pauta volta quarta-feira que vem, a partir das 11 horas da manhã. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.